Olá! As eleições nos municípios brasileiros desenham um novo quadro partidário no Brasil. O PSD desbancou o MDB como partido de maior capilaridade, elegendo 878 prefeitos. O MDB ficou com 856. Do outro lado da balança, o PSDB, que já governou o país por 2 mandatos e tinha 523 prefeituras, perdeu 250. Que recado as urnas mandaram? Esse Palavra Aberta vai conversar sobre isso com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, obrigada pela presença e parabéns pelo resultado aí que seu partido conquistou. O que isso significa para o PSD no cenário nacional? Prefeituras significam uma relação política e, obviamente, o que acaba acontecendo, o foco principal são as eleições, as próximas eleições, as eleições de 26 e essas eleições de 24 e tem influência nas eleições de 26 para a definição de um candidato a presidente da República, para a expansão, né, para a ampliação, que é o nosso desejo da nossa base de parlamentares, de deputados, então aumentar os deputados federais, isso faz toda uma diferença. E o PSD tem se consolidado e fez uma opção, né, principalmente nos estados que têm muitos municípios, né, o caso de São Paulo, o caso de Paraná e alguns outros opções, o próprio Minas Gerais, né, que nós temos lá ainda disputando o segundo turno, e a expansão nesses estados que obviamente tem um número maior de municípios. Isso facilitou, ajudou também nessa proporcionalidade. Mas um outro ponto que é interessante, não é só o número de municípios, e sim a população que está sendo governada por esse número de municípios, que no caso do PSD gira em torno de 29 milhões e 200 mil pessoas, ainda sem o resultado do segundo turno, né, que pode ampliar esse número também. Isso é 15% da população brasileira, basicamente. Da população brasileira. Isso é e o que o senhor acha que isso pode... Porque o PSD foi um partido que nasceu em 2011 e foi crescendo, ele praticamente dobrou a cada ano, né? Ele foi um partido que só cresceu até agora, os outros oscilaram um pouco mais, desde o começo. Né? O senhor vê um projeto de governo mesmo, um projeto de... O projeto de a ambição natural dos partidos políticos ambicionarem o cargo maior que é a presidência da República. Isso é muito natural. O PSD também faz parte. Você veja que partidos podem ter seu clímax, pode ter seu declínio. Nós vemos figuras aqui, né? Nós vemos os partidos mais antigos, o MDB se mantém, né? Eu acho que o MDB é um caso típico a ser analisado também do ponto de vista político, porque ele vai se mantendo ao longo da história, da sua história de consolidação. Mas nós tivemos o crescimento vertiginoso do PSDB, depois praticamente hoje, nessa última eleição, quase que o desaparecimento do PSDB. É um partido que eu respeito, eu admiro, acho que tem ainda quadros importantes, mas assim, houve uma desarticulação política. O próprio PT, né? O PT, que hoje é o partido do presidente da República, nunca foi um partido que investiu muito nessa questão dos municípios, não era uma coisa muito lógica, mas mesmo assim, nessas eleições de 24, ficou muito evidente que o PT também não teve essa expansão. E isso vai criando um ambiente para uma discussão de 2026, né? Diferente, por exemplo, do PL, que também teve um crescimento bastante significativo, o MDB teve um crescimento significativo, o PP, né, Partido Progressista, também teve esse crescimento, que são partidos que investem nessa estrutura. Então, o que a gente tem certeza, a presidência da República sempre é um pouco uma incógnita, mas a gente tem certeza que as eleições municipais afetam muito as eleições para o Congresso. Isso. A partir desse quadro em que os partidos de centro e direita cresceram mais e os de esquerda nem tanto, os que cresceram pouco, como é que o senhor vê o Congresso, o próximo Congresso? Da mesma forma que é o de hoje, a predominância aqui é de centro-direita. A predominância desse Congresso, apesar da presidência da República ter um outro viés, dentro de uma outra linha, aqui é uma visão de centro, né? Há muitos partidos de centro, diferente do centrão, né, que as pessoas começam a criticar de forma pejorativa, há uma média do centro, de partidos que se unem ali, que se reúnem para propostas mais efetivas para o país. Então, eu vejo aqui com muito bons olhos, né, que nós temos aqui um Congresso, seja Câmara, seja Senado, de centro-direita,
E também sem dificuldade de dialogar com qualquer outro segmento. Eu acho que isso é importante. O Congresso é essa forma de balanço, né, principal da política brasileira. Então, eu acho que é muito significativo isso, independente, com todo o respeito que tenho ao sistema presidencialista. Mas o Congresso cada vez mais está se consolidando. E é perfeita a sua intervenção, porque as eleições municipais, essas eleições municipais, tem grande influência na formação desse Congresso, seja no Senado, nós vamos ter em 26 2 vagas, e seja aqui na Câmara, que acaba fazendo uma proporcionalidade também bastante interessante. Agora, deputado, né, das 11 capitais que elegeram seus prefeitos em primeiro turno, 10 delas reelegeram seus prefeitos. Os prefeitos que tinham ótima avaliação foram os que foram reeleitos e que discutiram basicamente gestão. O senhor acha que nessas eleições a questão da polarização política pesou menos? É muito natural. Você faz uma análise que essa análise é o sentimento, né, da população, é o sentimento das pessoas, porque a eleição municipal é uma eleição que discute muito o problema local, né, a gestão local, o lixo, o transporte, aquilo que lhe dá o dia a dia, a mobilidade, lhe dá o dia a dia do cidadão. Então, isso faz uma grande diferença. O vereador aproxima ainda mais essa discussão. Então, o processo ideológico, ele vai acontecer, ele é natural, ele está inerente a essa discussão, mas ele não é o fator decisivo. Isso é clássico, né? A gente tem visto. Você mesmo disse aí a reeleição de vários desses prefeitos que estavam em processo de reeleição. Vou dizer o exemplo lá do meu caso, do Rio de Janeiro. Meu prefeito Eduardo Paes conseguiu a reeleição, apesar de já estar no 4º mandato, conseguiu a reeleição porque teve entrega, teve compromisso com a cidade, as pessoas identificam como um gestor. O processo, a discussão ideológica ela teve presente, mas ela não foi fator predominante, ela não foi o fator decisivo. Diferente, por exemplo, do que aconteceu, e é um candidato do nosso partido também, lá em Curitiba, né, que nós tínhamos o apoio do prefeito Rafael Greca, o apoio do governador também, Ratinho Júnior, ao Eduardo, e o candidato a prefeito da capital de Curitiba, e houve um outro processo, houve um furo, né? Até porque talvez talvez no discurso, eu não estou vivendo a realidade de Curitiba, mas algum fator que foi preponderante para que a situação, não só ideológica, porque a candidata me parece se apresenta como uma candidata de um viés muito mais de direita, até porque o Eduardo não é um candidato radical, nem é um candidato identificado com propostas de esquerda, né, dentro dessa realidade. Mas há um caso a ser estudado para a gente. Curitiba, especialmente para o PSD, é um caso a ser estudado, analisado, porque os demais foram todos na mesma linha, como você disse, da gestão, do compromisso, da entrega. O que a população quer nessa eleição de municipal, ficou bem claro isso, é a proposta de quem tem mais compromisso e mais entrega e mais serviço. Um outro fenômeno, a gente verificou no Norte e Nordeste a eleição de diversos partidos, diversos políticos mais alinhados à direita. Sim. Alguns políticos de tradição, né? O Nordeste tem famílias que têm uma tradição muito grande em partidos de centro para a direita, mas o senhor acha que isso pode estar dizendo que o PT está perdendo a sua influência na região? Ou você sabe que porque foi nessa linha de discussão, de gestão, né? Também. Então, mas olha só, primeiro é isso. Acho que o primeiro ponto é a gestão. Quem tem capacidade, quem pode cuidar melhor de mim, é isso. Vamos lá. O que ficou caracterizado, né? Nós tivemos o governo do presidente Lula trazendo Bolsa Família, consolidando Bolsa Família, os benefícios sociais, outros benefícios são importantes. E nós tivemos nesse ínterim, depois do presidente Dilma, a passagem do presidente Temer e o presidente Bolsonaro. E você veja que a população viu o seguinte: esses programas são programas de Estado, não são programas de governo. Então essa identificação, quer dizer, o processo ideológico acabou não permeando, não ficou apropriado nem do governo federal nem do governo estadual, ficou apropriado ao restrito ali ao ambiente municipal. Porque a população entendeu, falou, olha, independente da briga dele lá de cima, o que importa é o que eu preciso sobreviver. Eu preciso ter o meu cartão, eu preciso conseguir comprar a minha cesta básica, eu preciso pagar a minha conta de luz. É isso. Eu acho que o grande diferencial e o que esse prefeito pode me entregar. E aí o processo ideológico, a direita ampliou o seu espaço no Nordeste. Ampliou não, eu acho que a direita
a direita ou outros partidos começaram a fazer essa demonstração. Você não precisa criar um ambiente de temeridade, vai perder os benefícios. Não vai perder os benefícios. Sabe que isso são benefícios importantes numa cultura importante no país. Isso se tornou uma política pública. Isso é bom. Eu acho que isso ajuda no processo, na consolidação do processo democrático. E aí, obviamente, a relação, né, o que permeia um debate político, uma eleição, né, eu gosto mais dele, a família, outras vertentes, outras características e qualidades acabam sendo apontadas também numa eleição municipal. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre os resultados do primeiro turno das eleições municipais no país. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página câmara.leg.br ou às nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima.